Olá, um abraço para você ligado aqui no YouTube da Itatiaia. Chegamos com mais um conteúdo do Cruzeiro e hoje vamos falar sobre SAF e o processo de recuperação judicial que o Cruzeiro está aí desenvolvendo para pagar a dívida da associação que supera mais de R$ 1 bilhão. Ao meu lado, ele, Lucas Borges. Um abraço para você, Lucas. Um abraço, Pio, um abraço, doutor Eduardo. Um conteúdo especial para você. A gente sabe que é um momento muito importante do Cruzeiro, dentro de campo, está de volta à Série A, mas a gente também não pode esquecer também de todo o processo fora de campo para o Cruzeiro se restabelecer, e a gente traz aqui um convidado especial para tirar todas as dúvidas que possam surgir em relação ao assunto. Você já falou aí, chamou de Eduardo, doutor Eduardo de Carvalho, é uma satisfação recebê-lo aqui na Itatiaia. Obrigado por atender o nosso chamado. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui de novo com vocês, ainda mais para conversar de um tema tão interessante igual a recuperação judicial e sobre o Cruzeiro também. Obrigado. Então tá certo. Vamos lá, Lucas, faça as honras da casa, vamos começar a sabatina aqui com o doutor Eduardo. Vamos lá, doutor Eduardo. Essa semana o Cruzeiro foi surpreendido com uma ação movida pelo ex-atacante Fred, né? A gente sabe que tem uma dívida milionária, né, contraída pela própria associação civil, e o Fred acionou a justiça tentando colocar a SAF, liderada pelo Ronaldo Fenômeno, como um credor, de forma solidária, né, à associação do Cruzeiro, e o processo está tramitando na justiça também. O que você pode comentar sobre essa situação? Pode ser que aconteça que a SAF do Ronaldo tenha que pagar o Fred? Lucas, antes de mais nada, é muito bom a gente ter claro que essa lei da SAF, né, que trouxe aos clubes de futebol a possibilidade de reorganizar, de profissionalizar, que é o que está todo mundo sempre dizendo que é o objetivo principal, é uma lei muito nova, de 2021, e nós vamos nos deparar com situações que nunca vimos no judiciário ainda, né, principalmente em relação a clube, porque até quando a gente vai conversar sobre esses assuntos com quem é leigo, é difícil de você explicar que o Cruzeiro hoje são duas coisas, né, é associação e é SAF, e isso para o direito também. Existem algumas, vamos chamar de pontas soltas na lei, que gera exatamente isso que está acontecendo agora com o Fred, né? Quem deve o Fred sempre foi a associação, né? O Fred jogou no Cruzeiro quando o Cruzeiro ainda era associação. Então, por isso que quem estava sendo cobrada a dívida era a associação. Quando a associação decidiu cobrar a SAF, criar a SAF, melhor dizendo, o objetivo era organizar o Cruzeiro e resolver as dívidas da associação que ficaram para trás, entre elas a que estava com o Fred. Só que o processo de recuperação judicial ainda não teve um plano homologado, ainda não está resolvido, isso ainda está em discussão na justiça, e eu vejo que seria muito natural que os jogadores, né, não só o Fred, mas outros jogadores também, buscassem na SAF uma forma de receber esse valor que é devido a eles, né? Então, de bate-pronto aqui para a gente poder continuar a conversa, eu acho muito natural os jogadores buscarem receber da SAF, mas nós ainda vamos descobrir como que a justiça vai se posicionar diante disso. A gente viu que o juiz lá do Fred admitiu que entrasse na cobrança a SAF, mas isso vai ter impactos na recuperação judicial da associação. Mas qual que é a diferença, em tese, de cobrar o jogador, cobrar diretamente sua associação e de incluir a SAF nesse pedido de pagamento? Pois você cobrar a associação, depois que ela pede recuperação judicial, o jogador está limitado à recuperação judicial, ao plano de pagamento que o Cruzeiro apresentou lá, que prevê descontos, que prevê parcelamentos, que prevê carências de pagamento. E quem pediu a recuperação judicial, né, quem está lá como autor desse pedido, é a associação. A SAF não aparece, né? E um dos efeitos principais de uma recuperação é suspender qualquer cobrança de todos os credores, para você centralizar na recuperação a discussão sobre como essa dívida vai ser paga. Na hora que o Fred vai na execução trabalhista, que é dele sozinho contra a associação, e pede para colocar a SAF, o que eu vejo é uma tentativa de tentar sair da recuperação e receber diretamente da SAF. Isso foi admitido, pelo menos num primeiro momento, a responsabilidade da SAF por pagar essa dívida. Mas eu acredito que, conhecendo da recuperação judicial e como essas coisas são tratadas, é pouco provável que se consiga continuar essa cobrança sozinha lá do Fred, sem que isso tenha uma influência na recuperação judicial, mesmo sendo cobrado, tentando agora cobrar da SAF também, né? Vamos lá, Lucas.
Eduardo, a partir desse ponto que o Fred, vamos dizer até a grosso modo, tenta furar a fila, tenta um acordo direto com a SAF ou com a própria associação, é possível que o Fred ou qualquer outro credor da Associação do Cruzeiro consiga fazer um acordo que seja parte da recuperação judicial, ou isso pode configurar algum tipo de fraude? Olha, Lucas, essa pergunta é muito boa. Como eu disse, nós ainda vamos entender como que a justiça vai lidar com tudo isso, porque nós temos algumas pontas soltas na lei. Mas eu tenho um exemplo para dar aqui, eu acho que isso não é nem jurídico, é uma coisa de bom senso, né? Você tinha uma associação com uma dívida bilionária, que não estava dando conta de pagar ninguém, estava atrasando salário, isso aqui vocês noticiaram, todo mundo está cansado de saber. E o que a SAF se propõe é justamente criar uma empresa nova, profissional, para poder resolver esse problema. Vamos esquecer um pouco de time de futebol. Você trabalhou numa empresa anos a fio. Essa empresa começa a dar problema, para de pagar os funcionários, e amanhã o dono dessa empresa fala assim, eu estou criando outra, estou tirando daqui todo o patrimônio, estou tirando daqui todas as receitas, todos os clientes, porque eu vou começar um CNPJ novo, vou deixar só essa Kombi velha aqui, e eu vou pagar vocês com a Kombi velha. Isso não é razoável que aconteça. Então, em qualquer outra situação no direito em que acontece isso, é potencialmente entendido como algo fraudulento. A SAF pagar fora da recuperação judicial, eu acho que tem uma possibilidade muito grande de ser reconhecido como algo que tem contorno de fraude. Então, eu tenho uma impressão muito clara, e isso falando como um advogado que atua com recuperação judicial, que se houver pagamento feito pela SAF nesses processos individuais, eu acho que a chance de ser visto com maus olhos é muito grande. Para deixar mais claro, nesse caso, é algum tipo de credor, né? Além do Fred, do Dedé, do próprio ex-goleiro Fábio também do Cruzeiro, sentirem lesados, né? De ver algum outro credor, talvez com valor até inferior, ter um pagamento prioritário. Sim, sim. E nós temos que entender o seguinte, né? A recuperação judicial, um dos principais objetivos dela é centralizar os pagamentos em um processo só, justamente para você não beneficiar um credor ou outro. Qual que é o ponto central que a gente tem que ver aqui? O Fred foi o primeiro a pedir para colocar a SAF. E o juiz lá do Fred decidiu e reconheceu. Se amanhã o Fábio pede para colocar a SAF e é um outro juiz, e esse outro juiz não reconhece, é evidente que o Fábio vai ficar prejudicado em relação ao Fred. A recuperação judicial ela existe para centralizar essas discussões em um processo só, com um juiz só, e tratar credores iguais de forma igual. Então, por isso que essa posição do Fred, por mais que eu veja com alguma naturalidade, ele tentar receber, ele provocar, ele mexer no processo para resolver o lado dele, numa recuperação judicial, isso costuma ser travado, isso costuma ser, o juiz não costuma concordar com isso, e aí você vai começar a ter o que a gente chama de conflito entre o juiz do trabalho e o juiz da recuperação judicial. Mas aí tem um detalhe também da lei da SAF, né? Que a própria lei da SAF estipula que haja, de fato, o repasse da SAF para que a associação faça esses pagamentos. E aí há um contrato, que no caso do Cruzeiro é sigiloso, não foi divulgado, né? Em relação à parcela de quanto será que a SAF repassará a associação para que a associação pague ao clube. A SAF, o Ronaldo tem 90% da SAF, a associação ainda tem 10% do que a gente chama do Cruzeiro, né? Então, como que ficaria nesse aspecto em específico? Essa questão da lei da SAF é uma coisa assim, a lei é muito recente, ela foi, na minha maneira de ver, pensada para resolver problema de clube de futebol. Ela não foi pensada para proteger jogador de futebol, para proteger funcionário de clube, direito autoral, nada disso. Ela foi pensada para que os clubes se profissionalizassem e tivessem uma sobrevida. Porque não é só o Cruzeiro que está com dívida, né? Quantos outros pediram recuperação judicial também e quantos outros ainda vão pedir, na minha maneira de ver. E lá na lei da SAF, tem a previsão de que a SAF, a princípio, não responderia pelas dívidas da associação que antecedeu. Só que essa própria previsão da lei da SAF é evidente que, por bom senso e por circunstâncias que vão se colocar, igual essa que está se colocando no Cruzeiro, eu entendo que vai ser difícil de segurar você não cobrar da SAF. Você imagina, a operação futebol, que é a mais rentável do Cruzeiro, está toda na SAF.
lá que movimenta dinheiro, lá que está gerando negócios, e você não vai poder cobrar deles, mesmo com essa consideração que você fez do contrato sigiloso que existe entre o Ronaldo e a associação, e a gente não sabe o que está disposto ali, é natural que o dinheiro que seja utilizado para pagar a recuperação judicial da associação venha do bolso do Ronaldo, vamos dizer assim, ou da SAF. Agora, o que eu vejo que é um esforço que a SAF está fazendo é centralizar a discussão na recuperação judicial. Eu tenho certeza que deve existir alguma previsão nesse acordo entre o Ronaldo e a associação que ele se compromete a pagar a dívida com o plano aprovado, porque ele vai ter desconto, ele vai ter carência e ele vai ter parcelamento. E aí ele vai conseguir colocar isso dentro do planejamento financeiro que ele fez para o Cruzeiro enquanto SAF, né? Eduardo, a gente sabe que, né, é natural ter um tipo de insegurança jurídica por parte dos credores pelo fato da lei da SAF ser muito recente. A gente tem poucos exemplos em relação a isso, poucas jurisprudências. Mas você, pela sua experiência, apesar de todas as dificuldades, né, a gente sabe que o Cruzeiro está voltando para a Série A, voltou para a Série A, vai ter um reforço, um fluxo de caixa, mas tem uma situação financeira muito delicada. O próprio Ronaldo faz questão de frisar isso em várias oportunidades. Mas, pela sua experiência, você acredita que com todas as dificuldades, mesmo com todas as dificuldades, ainda a SAF é o melhor caminho que o Cruzeiro tinha, que o Cruzeiro tem, no caso, escolher a recuperação judicial como uma estratégia para alavancar, para tentar ter um respiro? Ah, sim, Lucas. Eu acho que na situação que o Cruzeiro estava, com uma dívida, igual você bem lembrou, de mais de R$ 1 bilhão, com um fluxo de caixa todo comprometido, atrasando salário para todo mundo, dentro do direito hoje, o melhor remédio que você pode dar é a recuperação judicial. Agora, a consideração que eu tenho a fazer, e isso é específico da recuperação judicial do Cruzeiro, eu estou com a impressão que ela poderia estar num ritmo um pouco mais rápido, né? Você pega recuperações igual do Figueirense, que tramitou muito rápido, se eu não me engano foi até extrajudicial. Recuperação judicial, ela tem que ter começo, meio e fim muito bem definidos. Na hora que você começa a demorar para convocar uma assembleia, para discutir esse plano com o credor, para aprovar, é muito natural que os credores vão ficando inseguros. O pessoal vai começando a se mexer. Uai, mas quando que vai ser aprovado? Quando que vão começar a me pagar? E isso é muito importante da gente entender que a recuperação judicial, ela dá um respiro. Ela suspende as cobranças de todo mundo. Só que esse respiro tem prazo. Esse respiro não é para sempre. Justamente para que você coloque um ritmo no processo para aprovar o plano e, bom, te dei o respiro, mas você tem que começar a me pagar em algum momento. Esse é o respiro de 180 dias? Exatamente. Eu estou chamando de respiro a suspensão de 180 dias, que hoje é muito clara na lei de recuperação judicial, que são 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. E aí entra um ponto central, e por isso que eu estou dizendo da minha impressão da recuperação judicial do Cruzeiro. Você prorrogar por mais 180 dias, vamos dizer mais fácil, né? 6 meses mais 6 meses. Você ficar um ano com ordem judicial de suspensão de pagamento, a prorrogação, ela exige que a empresa devedora ela esteja cumprindo as obrigações todas dela, ou seja, apresentando os documentos todos dela para o juiz quando for solicitado, cumprindo os prazos que ela precisa de cumprir, dando as informações, ou seja, movimentando a recuperação judicial e demonstrando que ela tem interesse que aquilo se resolva. E por isso que eu estou dizendo aqui que existe pelo menos uma impressão de que o ritmo da recuperação do Cruzeiro não está sendo esse. Ela está dando sinais de que ela poderia estar caminhando um pouco mais rápido e não está. Agora, o que está por trás disso, efetivamente a gente não conhece, mas a atitude do Fred, a atitude do Rodriguinho e certamente outros jogadores vão tomar atitudes semelhantes, é porque vai gerando essa ansiedade e essa angústia. E aí, nesse ponto que eu acho que existe um papel muito importante da SAF e da associação de terem uma postura dentro da recuperação judicial que tranquiliza esses credores. E é isso que eu acho que nós estamos chegando num momento que não está dando para cravar que essa segurança está sendo passada, né? É a sensação que eu tenho. Para a gente finalizar, aconteceu tudo, passou esse prazo, vamos colocar aqui de 180 dias, 6 meses. A partir do momento que esteja tudo regularizado, regulamentado, quando que o Cruzeiro passa de fato a fazer o pagamento dessas dívidas? Excelente essa pergunta. Para o Cruzeiro começar a pagar as dívidas da recuperação judicial,
primeiro, o plano tem que ser aprovado, né? O Cruzeiro já apresentou o plano dele, as condições que ele está propondo aos credores para pagar, como eu já disse aqui algumas vezes, com um prazo mais alongado, com parcelamento, com descontos, com carência para começar a pagar. Isso já está tudo proposto, os credores todos conhecem. Só que os credores podem não concordar com isso. Não é uma coisa imposta que o Cruzeiro, eu vou te pagar assim. E por isso que se fala muito na Assembleia de Credores. Essa Assembleia é para discutir isso. Para o credor falar assim, olha, isso aqui para mim está exagerado, esse prazo é muito grande, esse parcelamento não dá, esse desconto então está exagerado também. É só depois dessa Assembleia, em que você escuta e remodela o plano para atender a algumas questões, que o juiz então vai poder homologar o plano. É só da homologação que o Cruzeiro pode fazer qualquer pagamento. Por isso que o processo caminhar num ritmo bom é importante, né? Convocar a Assembleia, homologar, porque é só assim que vai começar a pagar. Senão vai ficar travado qualquer pagamento a ser feito pela associação, pelo Cruzeiro Associação. Vamos lá, tá aí então, né? Na verdade, agradecendo já ao doutor Eduardo aí pelos esclarecimentos. De fato, vários esclarecimentos foram feitos, né, Lucas? E você também agradecer pela parceria na entrevista. Eu que agradeço, meninos. Foi um prazer, uma satisfação. Acho que a gente conseguiu trazer alguns esclarecimentos importantes para o torcedor do Cruzeiro, que no final das contas o que mais importa e quem mais se preocupa com o clube. E a gente sabe que notícias como essas são naturais, vão continuar acontecendo, e é importante a gente contar com a palavra de um especialista para a gente esmiuçar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que está o Cruzeiro neste momento. Obrigado, viu, doutor? É isso, eu agradeço o convite, foi um prazer participar com vocês aqui. Mais uma vez, tá aí um conteúdo especial para você que acompanha aqui o YouTube da Itatiaia, um assunto sobre SAF do Cruzeiro, recuperação judicial, com a palavra do doutor Eduardo de Carvalho, ele que é especialista em recuperação judicial. Mais uma vez a gente convida a todos para se inscreverem aqui no canal, ative o sininho para sempre que tiver um conteúdo diferente, especial do Cruzeiro, você receba aquela notificação no seu tablet, no smartphone e possa vir aqui no canal acompanhar o conteúdo do Cruzeirão. Valeu, pessoal, aquele abraço.